final do texto. João capítulo 3, verso 10, Jesus diz a Nicodemos: na minha Bíblia diz, tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas. Na minha Bíblia está escrito assim. O texto original diz o seguinte: tu és príncipe em Israel e não entendes estas coisas. Parece ser a mesma coisa, mas não é. Amém? Então eu vou ficar com essa tradução: tu és príncipe em Israel e não entendes estas coisas. Amém, irmãos? Feche a sua Bíblia, feche os seus olhos. Rapidamente eu vou fazer uma oração. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo. Sua palavra dura para sempre. Bendito seja o seu nome e o seu reino jamais terá fim. Fale conosco nesta noite de forma clara, concisa e poderosa. Fala não o que nós queremos ouvir, mas fala o que nós precisamos ouvir. Que ninguém saia daqui do mesmo jeito que entrou, mas que saímos daqui diferentes. Por isso eu te peço, exorta, ensina e edifica. Abrimos o nosso coração para ouvir a sua voz. Agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Segundo dados, senhoras e senhores, das Nações Unidas, da ONU, Organização das Nações Unidas, 168 dos 204 países do mundo, 168 adotaram algum tipo de democracia para governo. Ou seja, dos 204 países do planeta, 168 aplicam algum tipo de democracia em seu governo. Isso dá aproximadamente 80%, quase 80% dos países do mundo usam a democracia como governo. O que é a democracia? Redobre sua atenção. Democracia basicamente é o poder do governo, o poder, a autoridade do governo é dada pelo povo. Então do povo emana o poder. Isso é democracia. Na democracia, teoricamente quem manda é o povo. Teoricamente quem manda é o povo. A igreja não é uma democracia. Com todo o meu respeito que tenho, algumas formas de governo eclesiástico, e algumas onde o povo tira o pastor, o povo manda ali, o povo decide isso, o povo aquilo, eu quero dizer que democracia não se aplica à igreja. A igreja não é uma democracia. A igreja é uma teocracia. Quem manda na igreja não é o povo. Quem manda na igreja é Deus. Eu sei que existem pessoas que gostam de dar palpite, opinião, que gostam de querer direcionar as coisas, mas eu preciso lhe dizer que na igreja Deus é quem comanda tudo, e Ele faz isso através do anjo da igreja. Com todo o respeito que tenho a todos, mas lá no Apocalipse Jesus não se direciona a nenhum cooperador, a nenhum diácono. Jesus não se direciona a nenhum presbítero, com todo respeito, a nenhum líder de nada. A única pessoa que Jesus se direciona no Apocalipse é ao anjo da igreja. Então quer dizer que o anjo da igreja vai ter que dar conta das ovelhas, mas ele não pode decidir tudo sozinho? Isso não é aplicável para a igreja. Na igreja, Deus é quem manda. Aleluia, glória a Deus. Voltando para a democracia, todos nós, eu estou pregando João 3,10. Voltando para a democracia, todos nós aqui sabemos que na democracia o poder não é absoluto. Na democracia,
o poder não é um. Na democracia o poder são três. Quais são os três poderes da democracia? O executivo, o legislativo e o judiciário. Muitas pessoas acham que essa forma de governo, olhe para mim, não se distraia. Muitas pessoas acham que essa forma de governo é invenção platônica, grega. Gregos que inventaram a democracia, que foram os romanos que aperfeiçoaram a democracia. Mas, queridos irmãos, quem inventou esse modelo não foram os homens, foi Deus. Para quem? Se o senhor acabou de dizer que a igreja não é uma democracia. Ora, Deus inventou a forma de governo em três, não para a igreja, mas para Israel. Israel é uma coisa, igreja é outra. Equivoca-se quem diz que a igreja é o novo Israel. Isso não existe. Israel é um povo, a igreja é outro povo. Israel vive numa legislatura e a igreja em outra. Israel vive na lei, na graça. Para o Israel bíblico, redobre sua atenção, o poder não era absoluto em uma pessoa, mas em três. E esses três poderes do Israel antigo estavam profundamente vinculados a três objetos, a três relíquias. Quem tivesse em controle, em posse de uma daquelas relíquias, estava corroborado daquela autoridade daquele povo. Por exemplo, o primeiro poder do Israel antigo, o primeiro poder estava na vida de uma pessoa que tivesse em posse um objeto chamado em língua hebraica de Keter. O que é Keter, Akiva? Keter quer dizer coroa. Então o primeiro poder era do homem que tivesse em posse de uma coroa. E o nome desse homem era Melech. Melech quer dizer rei. Você poderia nunca ter visto o rei. Você não poderia não saber a cor da pele do rei. Você poderia nunca ter visto uma foto do rei. Não conhece o rei. Mas se ele entrasse aqui, você ia saber quem era o rei. Por quê? Porque o rei carregava na sua cabeça um objeto que indicava que ele era uma autoridade de Deus. Ora, se o rei chegasse aqui, todos nós iríamos saber que ele era o rei, porque ele ia ter na sua cabeça uma coroa. Você entende o que eu falo? Vou lhe dar outro exemplo, para você entender melhor. A Bíblia diz que um dia o rei de Israel foi para a guerra, com a coroa na cabeça. Então, quando os inimigos que nunca tinham visto o rei, não sabia como é que ele era, a cor dos seus olhos, quando os inimigos viram o rei de Israel, eles olharam e viram um homem com a coroa e disseram: certamente, aquele ali é o rei. Então diz a Bíblia que os inimigos colocaram todos os arcos na direção, todas as flechas na direção onde estava o rei, e impuseram força para lutar e matar o rei. Quem me entendeu? Duas pessoas. Vou explicar de novo, eu estou falando de você. Está aqui a resposta por que Satanás luta tanto contra a sua vida. Estou aqui falando para você porque pressiona você, lança dardo contra você e luta contra você. É simples, sabe por quê? Porque o diabo está vendo algo que talvez nem você saiba, mas eu vou lhe dizer: o diabo luta contra você porque você tem uma coroa que Deus colocou sobre a sua cabeça. Causa de uma escolha divina, o diabo se levanta contra você, porque se você não tivesse coroa, você ia passar batido. Quem está me entendendo?
Então o primeiro poder no Israel antigo estava vinculado a um objeto. Era um objeto de ouro, chamado coroa. E quem tivesse com a coroa era chamado de rei. O segundo poder do Israel antigo, preste atenção que estou pregando João 3. O segundo poder do Israel antigo estava vinculado a um objeto. Olhe para cá, para mim. Um objeto que nos dias de Jesus, esse objeto já tinha 1500 anos de idade. Nos dias de Jesus. Você pode imaginar um objeto com 1500 anos de idade? Pois essa era a idade do objeto que indicava a segunda autoridade. Que objeto era esse, pastor Yosef? O cajado de Arão, que Deus deu a ele 1500 anos antes de Cristo. O cajado de Arão, com 3,20 metros de altura, feito de madeira de acácia. Quem tivesse com esse cajado na mão era chamado em língua hebraica de Gadol. Gadol é grande. Cohen, sacerdote. Ou seja, quem tivesse segurando esse bastão sagrado de 1500 anos na época de Jesus era chamado de sumo sacerdote. Você poderia nunca ter visto ele. Você poderia não saber onde ele morava. Você poderia não conhecer o sumo sacerdote. Ao menos saber o seu nome. Mas se ele entrasse aqui, todos nós saberíamos quem ele era. Por quê? Porque ele está na mão de 1500 anos, que trazia escrito desde o rodapé o nome de todos os sumos sacerdotes que seguraram aquele bastão. Ambas autoridades eram vitalícias. Você entendeu o que eu falei? Ou seja, tudo que Deus dá, ninguém pode tirar. Vou dizer de novo. Se existe algo na sua vida que você perdeu, é porque não foi Deus que... Porque o que Deus dá, ninguém pode tirar. Vai com você até o final da sua vida. Tem alguém entendendo o que eu estou falando? O sumo sacerdote carregava esse bastão. E quem tivesse com esse bastão era a autoridade constituída por Deus. O terceiro poder, olhe para mim. O terceiro poder estava vinculado a um objeto mais sensível ainda. Uma capa de linho. Que na época de Jesus, essa capa de linho tinha 1500 anos de idade. Quem tivesse em posse dessa capa era chamado pelo povo em língua hebraica de Nasser. O que quer dizer a palavra Nasser? Nasser quer dizer príncipe. Jesus chama Nicodemos de príncipe. O terceiro poder estava vinculado a uma capa, a um objeto, a um pano. E quem tivesse com esse pano era o príncipe de Israel. Quem é o príncipe de Israel? Olhe para mim. O príncipe de Israel era o presidente da Suprema Corte de Justiça. A Suprema Corte de Justiça é chamada de Sinedrim, e em português, Sinédrio. Quem é Nicodemos? Um bola murcha igual eu? Não. Nicodemos era nada mais, nada menos que o presidente do Supremo Tribunal Federal. No Brasil nós também temos um Supremo Tribunal Federal. Quem está na presidência da Corte Máxima da nossa nação é a excelentíssima senhora ministra da Justiça, Carmen Lúcia. Se a senhora excelentíssima ministra entrasse ali agora, por aquela porta, para se assentar aqui, é dever cívico de todos nós
em reconhecimento à autoridade dela, se ela entrasse ali, é dever cívico todos nós ficarmos de pé para que ela entrasse. Isso é sinal de respeito. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um homem que na época de Jesus já tinha os seus perto de 80 anos. E que começou a estudar desde os 5, para a partir de 70, assumir a autoridade máxima da justiça do seu país. Preste atenção no que eu estou dizendo. Nicodemos era, nos dias de Jesus, o presidente da Suprema Corte de Justiça. Por quê? Porque ele carregava nos seus ombros uma capa que não foi nada mais, nada menos do que a capa que Moisés usou. Eu vou lhe explicar de onde sai essa história da capa de Moisés. 3.500 anos atrás, quando Deus arranca do êxodo Israel, que Deus tira do êxodo Israel, Moisés passa a exercer autoridade única e centralizada na nação. Ou seja, todos os problemas que a nação tinha, quem resolvia era Moisés. 3.500 anos atrás, anos antes de Cristo. Então Moisés acordava de manhã e a fila de problemas já dobrava a esquina. Isso quer dizer o quê? Que havia uma grande demanda de justiça centralizada em um único homem. E Moisés certamente não tinha tempo para comer, não tinha tempo para viver, para dormir. Por quê? Porque aquele ofício sugava todo o seu tempo, toda a sua vida. Então um dia, a Bíblia diz, no livro de Números, que Moisés se levanta e diz: Deus, eu não aguento mais essa luta, essa demanda. Eu não estou tendo tempo para descansar, não estou tendo tempo para comer, não estou tendo tempo para viver. Então Deus, eu não dou conta de tudo sozinho. Eu preciso da sua ajuda. Deus desceu na terra e disse para Moisés: Moisés, escolhe você 70 homens no meio do povo. Mas não escolhe vagabundo não. Não escolhe enrolado não. Escolhe homem justo, piedoso, longânimo, com compaixão. Escolhe pessoas idôneas, gente de Deus. Escolhe você, Moisés, 70. E a unção que está sobre a sua vida, eu vou dividir com eles também. Quando Moisés chama os 70 sábios para compor a Suprema, de João 3, 1500 anos antes. Estou falando da história da capa que Nicodemos carregava. 1500 anos antes, quando Moisés escolhe os 70, Deus diz: agora pega a sua capa e passa sobre eles, e eu vou dividir o Espírito que está sobre você, sobre cada um deles. A Bíblia diz, numa dispensação onde não existia Espírito Santo, como existe hoje na plenitude, naquela época a Bíblia diz que os 70 foram cheios do poder de Deus. Aquela capa é o símbolo da capacidade de Moisés. É o símbolo do primeiro presidente da Suprema Corte. Então, a Suprema Corte, composta de 70 homens, tinha o trono para o príncipe e a capa que ele ia julgar. Quando Moisés é levado por Deus, então ele passa o ofício da capa para o seu sucessor. Então o segundo homem a usar aquela capa chamava-se Josué. Quando Josué é tomado por Deus, a capa passa durante 300 anos na mão de 13 juízes. É o livro dos juízes. Vou citar alguns deles: Jair, Tolá, Jefté, Gideão, Barak, Débora, Sansão, entre outros, foram aqueles que tiveram a honra de os ombros a capa que um dia foi de Moisés. Quando termina o período dos juízes, Saul tem a glória de usar essa capa. Depois Davi,
Depois Salomão. Por quê? Porque alguns reis tiveram duplo ofício. Foram também reis e príncipes de Israel. E a prova disso, Salomão julgou uma causa entre duas mulheres que brigavam. Já com a capa, que nos dias de Salomão possuía 1500 anos. Essa capa gloriosa passou nos ombros dos maiores heróis da Bíblia. Passou nos ombros de Elias, passou no ombro de Eliseu, passou no ombro de Ageu, no ombro de Zacarias, passou no ombro de Esdras, de Neemias, de todos os grandes heróis, até chegar em Nicodemos. Todos nós aqui, senhoras e senhores, mesmo que você não esteja vendo, todos nós aqui temos uma capa, porque a capa é a nossa identidade espiritual. A Bíblia diz que Bartimeu, miserável mendigo da porta de Jericó, possuía uma capa. A capa dele era uma autorização do império para ser um mendigo esmoleiro. Na capa de Bartimeu estava escrito nas costas: eu sou um homem que vive de migalhas. Mas lá no capítulo 10 de Marcos, quando um discípulo de Jesus chega em Bartimeu e diz assim: ó, tem de bom ânimo, o mestre está te chamando. E a Bíblia diz que quando Bartimeu se levanta, a primeira coisa que ele faz, ele lança fora a sua capa. Aleluia, ele joga fora aquela capa, porque ele sabia que se ele se encontrasse com Jesus, nunca mais ele iria viver de migalhas. Muitos homens usaram capa. Capa é o símbolo do ministério. Veja, ninguém pode andar sem capa. Tanto que se fala de Paulo, se esquecem que um dia Paulo foi pregar sem capa. Foi pregar sem capa e foi preso. E lá da cadeia escreve: traz os meus livros, traz meus pergaminhos. Não esquece também de trazer a minha capa. Quando a capa chegou 7 dias depois, Paulo estava na rua. Por quê? Não pode andar sem capa. Jesus também tinha uma capa. A mulher do fluxo de sangue diz: se eu tocar na orla, eu serei curada. A capa que me refiro é chamada de talit, um manto de oração usado pelos judeus e que está quase no Brasil, exatamente igual a 3.500 anos, branco, de linho, com tiras azuis, e nas 4 extremidades, pastor Wesley, fios pendurados. Se você pegar nele e olhar os fios, você vai perceber que na capa existe nos fios 5 nó e 8 fios pendurados. Os 5 nó representa na capa os 5 livros da Torá: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas também os 5 nós representa a mão de Deus no ministério. Os 8 fios pendurados representam as 8 portas de contaminação que o homem tem. Ou seja, um lembrete: se a gente fechar as 8 portas, então não pecaremos. O homem só pode pecar, o ser humano só pode pecar por 8 portas. Quais são elas? Ora, a primeira é essa, a segunda é essa, a terceira, a quarta, a quinta, a mão que executa, a sexta, o coração, a sétima porta, os órgãos genitais, e a oitava, os pés, que conduz para os erros. Fechou as 8 portas, a capa fica limpa. Todo mundo tem capa. Saul tinha capa. E um dia Saul disse assim: eu estou com a vontade de fazer caca, mas eu tenho capa. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou esperar terminar o culto, vou sair escondido na penumbra da noite, ninguém vai me ver, e eu vou fazer caca com a capa. Aí a Bíblia diz que Saul foi para a caverna fazer caca escondido, achando que não tinha ninguém vendo. Davi estava lá dentro. Davi poderia ter rasgado Saul? Sim, poderia. Mas o que Davi faz?
vai lá e corta a beirada da capa, onde estão os fios. Aí Saul sai da boate, dizendo: me viu, fiz caca e ninguém me viu, pulei carnaval e ninguém me viu, fui para danceteria, tomei um negocinho e ninguém me viu. Quando ele acha que ninguém me viu, do outro lado aparece Davi dizendo: ei, Saul! Saul diz: opa, pois não, eu te dentro da caverna lá, você estava lá. Poderia ter te matado, Saul, mas fiz pior. Arranquei a mão de Deus da sua vida, ó, tá aqui, ó. Agora a mão de Deus não está mais com você, está comigo. Todo mundo tem cara. É um equívoco dizer que quando Jesus morreu, ele deixou um lenço dentro da sepultura. Olha para mim, Jesus não usava lenço não, irmão, ele não estava gripado. O que Jesus deixou foi a sua capa, símbolo do seu ministério. O que a mãe de Jesus está fazendo no pé da cruz? Vendo o filho crucificado nu? Apreciando aquele momento? Não, ela está esperando o cadáver descer, para enrolar o cadáver na capa. Aleluia. Jesus ficou 3 dias e 3 noites morto. E todo mundo, olha para mim, todo mundo dizendo: Jesus morreu. Você que pensa, morto, Jesus estava trabalhando. Não entendeu? Vou dizer de novo. Morto estava trabalhando. No primeiro dia que morreu, sabe o que ele fez? Ele desceu e pregou para os espíritos em prisão, aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Deus não pode nem condenar e nem salvar. Então o que Jesus fez? Desceu e pregou para eles. Os que acreditaram, Jesus levou para o paraíso. Aleluia. No segundo dia, Jesus tirou o seio de Abraão de baixo e levou para cima. E agora, quando o crente morre, não vai mais para baixo, vai para o paraíso, embaixo do trono de Deus. E depois, no terceiro dia, o que Jesus faz? Todo mundo chorando: está morto. No terceiro dia, ele volta de novo, desce ao inferno, toma da mão do diabo a chave da morte, a chave do inferno, e pisa na cabeça dele. E ao terceiro dia aparece ressurreto entre os homens. Então eu quero dizer que Deus está trabalhando, mesmo você não sentindo, mesmo você não vendo. Você está aqui, que está tudo parado, e eu vim aqui para lhe dizer: não está tudo parado não. Deus está trabalhando sem você ver, e no momento certo, aleluia, quando tudo estiver pronto, aí você vai ver, a obra já vai estar concluída. Só aqueles que acreditam é que pode glorificar o nome dele. Está falando de coroa? Está falando de leão da tribo de Judá, o rei? Coroa? Quando a Bíblia diz que Jesus se esvaziou da sua glória, deixa eu dizer algo: o mundo espiritual é dividido por níveis, chamado em língua hebraica de Sefirot, ou miríades, onde vive cada nível de ser. No mais raso deles, os anjos, acima os arcanjos, acima os querubins, o quarto, os serafins, e existe 6 que o homem não conhece. Todos esses níveis, até o topo onde o trono está interligado por portas, portões e portais. Porta é para cada indivíduo, ou seja, ela tem a sua forma.
Eu não posso entrar na sua porta, porque eu não tenho a sua forma. Só você entra na sua porta. Vou dizer de novo: ninguém pode roubar o que é seu, porque na sua porta só entra você, só cabe você. Ora, portas, portões e portais. O portão só vai ser aberto quando a igreja for arrebatada. Vai passar incontinência pelos seres. E os portais? Ora, o portal é só para o Messias. Então quando Jesus está na glória, o que ele tem que fazer? Cada miríade que ele desce, ele se esvazia da sua glória com as suas coroas. Vai deixando coroas em todas as miríades angelicais, até nascer vazio, na semelhança de um homem, no ventre de uma virgem. Quando ele vai ser assunto ao céu, 40 dias depois da sua ressurreição, então, lá do trono, Deus olha para baixo, onde estão os seres, e grita: levantai, ó portais eternos. Os seres olham e dizem: para quê? Deus diz: para que entre o Rei da Glória. Os seres dizem: quem é o Rei da Glória? Aí Deus diz: o meu filho, o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Aí Jesus sobe e os anjos o coroam. O outro sobe de novo e os arcanjos coroam, os serafins, os querubins, e ele sobe e se enche da sua glória novamente. Jesus deixa a sua capa na tumba. E essa capa que ele deixa lá, no domingo pela manhã, a primeira pessoa a encontrar com essa capa é Maria Madalena. Eu poderia muito bem ir lá pegar essa capa se eu fosse ela. Mas ela sabia que aquela capa estava endereçada. Ela viu o dia que Jesus na pregação disse que aquela capa era para Pedro. Então ela voltou e chamou Pedro. E disse: Pedro, Jesus ressuscitou. E deixou para você a capa que ele te prometeu. Por quê? Porque ele cumpre tudo aquilo que ele promete. Quando Pedro pegou aquela capa ungida, rasgou a velha, que negou 3 vezes, e colocou aquela capa ungida nas costas, na primeira pregação, mais de 2.000 pessoas aceitaram Jesus e se batizaram. Nicodemos trazia no seu ombro uma herança de 1.500 anos, que dava a ele uma autoridade única de julgar o seu povo. Quem está me entendendo? A pergunta é: o que fez um homem do tamanho de Nicodemos se interessar por Jesus? Eu vou lhe explicar. O tribunal de justiça de Israel ficava no ponto mais alto da muralha, e esse ponto mais alto era onde batia mais vento. Era nas arestas que entrava o vento, porque não tinha ar-condicionado naquela época. Ele estava no limite da rua com o templo. Esse tribunal era para dentro do muro. Todavia, o mesmo vento que traz refresco é o mesmo também que traz a voz de um pregador de rua. Para o lado de fora das muralhas, um pregador inflamado estava começando o seu ministério. Era Jesus de Nazaré pregando na rua. Vou dizer de novo: muro, lado de dentro, santidade, lado de fora, profano. Era assim que eles acreditavam. Quem estava dentro da religião era santo. Quem estava lá fora, era assim que eles acreditavam, era imundo. Quem está me ouvindo? Quem estava aqui dentro não podia ir lá fora, porque senão se contaminava. Então não poderia nunca um sacerdote, um rabino, andar no meio do povo comum, porque senão ele ia se contaminar. Eu julgo que essa santidade dos fariseus era uma santidade de papel, uma santidade que não suporta o contato. Eu gosto da
santidade de Jesus. Porque Jesus não é santo só aqui dentro. Ele consegue manter a sua santidade lá fora também. A santidade de Jesus é tão intrigante que ele trafega entre santos e profanos, mas não se contamina. Vou dizer de novo, a santidade que Deus quer dar para nós não é uma santidade que só serve para dentro da igreja. Não é uma santidade que só serve dentro da obra de Deus. Não, você tem que ser santo aqui dentro, mas também tem que ser lá fora. Assistir a imundícia lá de fora e se manter íntegro, então você não tem a santidade de Jesus. Porque quem tem a santidade de Jesus trafega e não se contamina. O pregador que pregava naquela praça, revelação da palavra intrigante. Olha só o que Jesus dizia. Viu o que eles ensinam, os religiosos? Os religiosos ensinam que se alguém tropeçar, você tem que pôr nas costas e caminhar ele, com ele nas costas, carregando 1 milha. Ó, Jesus ensinando. Se você parar a sua vida para carregar alguém nas costas 1 milha, ó, que a religião diz, você está bem. Eu, porém, vos digo, vai e carrega 2. Isso é uma revolução. Jesus diz, o que os religiosos ensinam? Ora, os religiosos ensinam que se alguém te der um tapa, não reaja. Se tiver alguém aqui no nosso meio que tomar um tapa e não reagir, quero dizer para você, está bem na fita, viu? Jesus diz, todavia eu vos digo, se alguém te der um tapa, oferece a outra face. Isso é intrigante para um magistrado da envergadura de Nicodemo. Porque Jesus diz, se a vossa justiça não for maior do que a dos religiosos, de maneira nenhuma vocês vão ver o reino de Deus. Vou dizer de novo, juventude. Se você fizer o que todo mundo faz, você só é mais um. O que Jesus quer de nós, que a gente faça o que os outros estão deixando de fazer. Não, eu não disse que você tem que fazer mais do que os outros. Não. Eu não estou falando de volume, eu estou falando de qualidade. Você tem que fazer o que os outros deixam de fazer. Nicodemo ouvia aquela pregação fervorosa e deveria dizer, eu quero conhecer esse pregador. Eu vou conjecturar, estou perto de terminar por causa da hora, 11 horas. Eu termino em 10 minutos. Nicodemo chama o assistente e diz, vai lá na praça. Vai lá e chama aquele pregador itinerante ou aquele pregador de rua. Fala para ele que eu vou honrar ele aqui, ó, no altar, ou melhor, aqui no tribunal. Vou dar a ele um quadro, um diploma de honra, emérito. Imagino que aquele secretário foi, quando chegou perto de Jesus, pregando na praça, disse, ô Jesus, ei pregador, Jesus, ei Jesus, o presidente do Supremo está te chamando. Ele quer te honrar lá no tribunal. Ele quer colocar uma faixa em você. Ei, o presidente do Supremo quer te conhecer. Irmãos, olhe para mim. Se você recebesse hoje uma carta lá na sua casa, te convidando para ir lá em Brasília, ser honrado com um diploma do Supremo Tribunal Federal, irmão, a gente ia de pé, de bicicleta, de avião, de cavalo, de carro, mas que a gente ia. Por que a gente ia? Porque se tem uma coisa que a gente gosta é de ser honrado. Mas quando aquele pregador vira, quando aquele assistente vira para Jesus e diz, ó, Nicodemo, conhecer, a resposta de Jesus é, se ele quer me conhecer, manda ele vir aqui. O assistente se levanta e vai até Nicodemo e diz, ó, esse pregador é diferente. Ele falou que se você quiser conhecer,
é para você ir até ele. Nicodemos diz: mas eu nunca saí desse trono, eu não posso sair desse palácio. Então, se você não pode abrir mão desse palácio, você não pode conhecer Jesus. Você decide. Não tem como fazer as duas coisas. Ou fica no trono, ou conhece Jesus. Porque ele já disse que não vai ir. Aleluia. Então Nicodemos decide-se se encontrar com Jesus em um casebre no subúrbio de Jerusalém durante a noite, para ninguém ver. Nicodemos tira sua capa e bota em cima do trono. Toda vez que alguém tira a capa, dobra e coloca em um lugar, ele está dizendo: eu fui ali, mas eu volto. Não entendeu? Vou dizer de novo: Jesus não deixou a capa enrolada, não. Nada. Em cima da tumba, porque ele estava dizendo: eu vou ali, mas eu vou voltar para buscar minha igreja. Nicodemos tira a capa, bota em cima do trono e sai na penumbra da noite escondido. Desce lá no barraquinho onde estava Jesus. Chão batido. Só tinha uma cadeira. E eu estou falando que o presidente da Suprema Corte nunca se dobrou diante de ninguém. O homem mais poderoso da nação, olhe para mim, porque Israel não tinha rei. O homem mais poderoso da nação, que era Nicodemos, mais do que o sumo sacerdote. Esse homem, quando ia dar um decreto, as pessoas é que se abaixavam para ele. Ele nunca se dobrou diante de ninguém. Mas quando ele entra naquele casebre para se encontrar com Jesus, só tinha uma cadeira na casa. E Jesus estava sentado nela. Ah, pastor, isso nem na Bíblia está. Eu lhe provo. Está sim, é porque você não enxerga. A prova que não tinha cadeira para Nicodemos é que quando Nicodemos chega até Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus para ouvir o que ele tem para dizer. Sentado aos pés de Jesus, o príncipe de Israel faz a seguinte afirmação: bem sei que tu és enviado da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que você faz se Deus não estiver com ele. 4 pessoas só entenderam o que eu falei. Vou dizer de novo: a gente só se equivoca com as pessoas porque a gente quer. Porque para a gente é fácil. Jesus diz: é pelo fruto que se conhece as árvores. É isso que Nicodemos diz. Você é de Deus, porque só quem é de Deus faz as coisas que você faz. Agora vai vir a mensagem mais profunda da história. Jesus olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, necessário você nascer de novo. Espera aí. Falar nascer de novo aqui hoje, qualquer um, até o novo convertido, sabe que é nascer de novo. Sabe por quê? Porque tem 2000 anos que todo mundo fala de nascer de novo. Só que quando Jesus fala para Nicodemos, é a primeira vez que alguém fala sobre isso. Ele vira para Nicodemos e diz: você tem que nascer de novo. E o homem mais intelectual, e o homem mais poderoso, mais capacitado do país, dá para Jesus a resposta mais imbecil que eu já vi. Por isso que a Bíblia diz que Deus deu a sabedoria para os pequenos e ocultou ela dos grandes. O todo-poderoso Nicodemos vira para Jesus e diz: nascer de novo? Como assim nascer de novo? É para eu, com essa idade, entrar de novo no ventre da minha mãe? Imagina a cara de Jesus. Falar: se fosse eu dizer: ei, Nicão, perdeu a chance de ficar quieto, hein? Mas Jesus olha para Nicodemos, olha para mim e diz assim: não entendeu a mensagem? Eu vou lhe explicar melhor.
Nascer de novo. Nascer de novo. Vento. Vento. Entendeu, Nicodemos? Quem é nascido de novo é semelhante ao vento. Aí Nicodemos, agora que eu não entendi mesmo. Como assim, vento? Eu não entendi. Jesus deve dizer, quem é nascido de novo é igual vento. Consegue prender vento aí, Nicodemos? Ninguém consegue prender vento. Ninguém prende vento. No máximo a gente prende vento um pouquinho aqui. Mas aí não demora muito, a gente já libera. Ninguém consegue prender vento. Olha o que Jesus está falando para Nicodemos, Nicodemos, quem é nascido de novo não se prende a nada. Quem é nascido de novo é livre. Preste atenção agora e termino. O ministério de Jesus é dividido em 3 partes, 3 anos. O ano da inauguração, o ano da popularidade, ele fica famoso, e o ano da oposição. João capítulo 3 é o primeiro ano. Jesus ainda não tinha, doutor, chamado ninguém para ser seu discípulo. Ninguém. O primeiro que ele vai chamar? Nicodemos. Ele vira para Nicodemos e diz: Nicodemos, eu tenho uma proposta para te fazer. Sabe qual? Eu quero que você seja meu discípulo. Nicodemos deve dizer: eu ser seu discípulo? Jesus diz: sim. Só tem um detalhe: para você ser meu discípulo, você tem que renunciar tudo aquilo que te prende. E você, Nicodemos, você, apesar de ser crente, apesar de cantar todos os hinos da igreja, apesar de já ter lido a Bíblia 58 vezes, apesar de ter crente, você, Nicodemos, não é livre. Você é escravo daquela capa de Moisés. Então, Nicodemos, o negócio é o seguinte: volta lá no palácio, renuncia àquela capa e me segue. Se você vier comigo, não vai ter mais mordomo te servindo, não vai ter mais ar-condicionado, Nicodemos, não vai ter mais conforto do palácio, mas também você vai ver os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo para servir o Filho do Homem. Quer, Nicodemos? É pegar ou largar? Nicodemos! É impossível alguém apegado, Nicodemos, me seguir, andar comigo. É impossível. Então, Nicodemos, comigo, você tem que se libertar. Não estou pregando para ímpios que precisam aceitar Jesus hoje, não. Eu estou pregando para nós, senhoras e senhores, Nicodemos do século 21, que sabemos cantar, que sabemos pregar, que sabemos orar, que sabemos tudo, só não conseguimos nos libertar das coisas que nos prendem. Jesus está descendo aqui através do Espírito Santo e dizendo para mim e para você 2 coisas: uma, ou continue escravo do que te domina, ou hoje você abre mão do que você está apegado e me segue, aleluia, para você ter uma novidade de vida. Não estou dizendo que Nicodemos era ímpio, não. Não estou dizendo que Nicodemos era andarilho, não. Estou dizendo que Nicodemos era conhecedor. E aí Jesus olha para alguém reverenciado, alguém íntegro, e diz para ele: você precisa melhorar, você precisa abrir mão, se libertar, renunciar. Quem está me ouvindo? Quantos aqui querem ver Jesus? Sem renúncia ninguém vê Jesus. Falei que ia terminar e vou. Nicodemos sai daquele culto abençoado, falando em línguas, falando em mistério,
minha vida vai mudar. Eu vou chegar lá naquele palácio, sabe o que eu vou fazer? Eu vou chegar naquele palácio, vou entregar, vou renunciar àquela capa, vou vir e vou seguir Jesus. Nicodemos saiu cheio de Deus, até dobrar a primeira esquina. Igual muitos de nós, viemos para o culto, ficamos avivados, até dobrar a primeira esquina, até ser confrontado com as capas que nos prendem. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus. Quando Nicodemos entra no palácio, que o garçom chega e diz: meu senhor, olha o suquinho fresco, ó, o cafezinho, senta aí no seu trono, meu senhor. E o povo começa a reverenciar Nicodemos de novo. Eu acho com coerência que Nicodemos pensa: eu vou dar um tempo, eu acho que ainda tenho coisa para fazer aqui. Não, depois eu sigo Jesus, outra hora eu resolvo isso. E fica ali. Já estava 2 anos ali, quando Jesus o chamou em João 3. Ele achava que aquele cargo era para sempre. Só o que ninguém sabia era que o imperador romano mandou uma lei de lá para cá. Era Roma que mandava em Israel. E o imperador romano disse assim: não haverá mais cargo vitalício em Israel. Todo cargo só terá 3 anos de mandato. Ele já tinha cumprido 2, só tinha mais 1. A prova disso: Jesus é crucificado no 3º ano. Sabe quem era o presidente do Sinédrio? Anás. Não era mais Nicodemos. Olhe para mim. Quando deu 1 ano, Nicodemos foi destituído, perdeu o cargo. Quando ele perde o cargo, ele diz: está aí, é a oportunidade que eu precisava. Vou procurar Jesus, vou ser discípulo dele. Eu imagino que Nicodemos vai procurar Jesus pelas ruas, encontra Jesus no meio da multidão, vai pedindo licença, dá licença aqui, licença ali, dá licença, dá licença. Encontrou Jesus, diz: mestre, tudo bem com o senhor? Lembra de mim? Nicão, presidente da Suprema Corte. Jesus diz: Nicodemos, tudo bem? Tudo, mestre, ó. E aquela proposta? Está de pé? Larguei tudo para te servir. Eu quero ser seu discípulo. Jesus disse para Nicodemos: pois é, naquela época que eu te chamei, você não quis. Aí eu botei um pescador no seu lugar. Agora não tem mais vaga, Nicodemos. Não dá mais para ser discípulo. Se quiser, vai ser seguidor. Mas discípulo não dá para ser mais. Eu quero perguntar e você responde para você: vai esperar perder tudo para vir? Vai esperar perder tudo para virar crente de verdade? Vai ficar brincando com Deus até quando? Não vai levar Deus a sério? Vou dar um conselho a quem possa interessar a sério, meu amigo. Ei, bonitão, leva Deus a sério. Porque se você não levar Deus a sério, Deus também não vai te respeitar. Não leva Deus a sério na hora que precisar. Deus, me socorre. Deus vai olhar e dizer: tá brincando de novo. Tá brincando, né? Então fica aí brincando. O socorro não vai vir. Olhe para mim. O diabo só respeita quem obedece a Deus. Eu disse que ia encerrar e vou terminar. Olhe para mim. Deus está falando com alguns Nicodemos aqui hoje. Eu sou o primeiro deles. A gente precisa abrir mão de coisas que estão nos impedindo de melhorar. Porque essa capa que você acha que está te ajudando pode estar te atrapalhando. Vou lhe contar uma história rápida. Alguns dias atrás eu estava indo pregar numa cidade chamada Gurupi, no Tocantins. Eu e a pastora Ana. O avião saiu de São Paulo, parou em Goiânia, e de Goiânia foi para Palmas. Entre Goiânia e Palmas, eu falei para ela: eu estou cansado, vou ouvir uma música. Botei no ouvido,
o fone, Grupo Logos. Glória, glória ao autor da minha fé. Não é da sua época não. E aí, eu acho que eu peguei no sono e dormi. Tive um sonho. No ar, voando. Tive uma visão. Viu, moça? Moça, tive uma visão. Eu via, eu pregando numa praça. E milhares de pessoas chorando, se convertendo, aceitando Jesus e sendo curadas. No sonho, uma voz me dizia: eu vou te tirar dos holofotes, porque os holofotes estão te atrapalhando. Eu vou te levar para as ruas, que você pregue nas praças. Irmão, acordei tendo aquele sonho, aquela visão, chorando, com a cara desse tamanho de lágrima, falando em mistério com Deus, e a glória de Deus invadiu aquele avião. Eu disse para minha esposa: eu vou pregar na rua. Já botei no meu coração que eu vou pregar em todas as praças de todas as capitais do Brasil. Sabe por quê? Porque o trono que eu estava sentado estava me impedindo de estar com Jesus. A capa gloriosa, construída em 20 anos de ministério, estava sendo uma objeção para eu seguir Jesus. Fique de pé. Tecladista, tecladista. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Põe a mão no seu coração. Deixa eu orar por você antes de você ir embora. Vale a pena você esperar essa oração. Só faz uma harmonia só. Não precisa solar música não. Só harmonia. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Quero orar por você. Você vai fazer uma oração silenciosa agora. Só um pouco mais. Você vai fazer uma pergunta para você. Dentro de você. Aliás, ao Espírito Santo. Se você for sincero, ele vai te mostrar o que está atrapalhando. O que está atrapalhando? Só um pouco mais baixo o piano. O que está atrapalhando? Quando você fechar os olhos, porque de olho aberto você olha a vida dos outros, de olho fechado você olha a sua. Você vai perguntar: Espírito Santo, me diga o que eu tenho que renunciar. Eu tenho que renunciar. Qual a vaidade da minha vida? O que está atrapalhando? O que está sendo pesado? Em que eu estou perdendo tempo? Deus está falando com você. Você vai ter que renunciar sim. Porque você acha que está ajudando, mas está atrapalhando. Jesus quer nos libertar hoje de tudo aquilo que nos prende. Espírito Santo, essa é a sua igreja, que perseverou até essa hora. Não é fácil. Perseverou porque acredita que tu estás aqui no nosso meio. Aqui estão aqueles que não vieram só para cantar, para assistir. Aqui estão aqueles que vieram para ouvir também a sua palavra.
quero te pedir agora que o Senhor visite os corações. Visite esse povo, dando a eles sonhos, usando pessoas. Senhor, o Senhor conhece a demanda de cada um de nós. O Senhor conhece a luta de cada um, o cabo de força que a gente vive. E as piores lutas são aquelas que acontecem dentro de nós. Cada um aqui tem um ponto vulnerável, uma fraqueza. Liberta esse jovem, Senhor, dessa internet, dessa pornografia. Liberta esse homem. Senhor, não nos deixe nos arrepender de fazer aquilo que é certo. A gente tem que fazer o que é certo e se arrepender do que é errado. E mesmo sendo teus filhos crentes, ó Senhor, nós precisamos nos libertar. Israel era crente, mas era escravo. Israel era crente, mas estava de chibatas do Egito. Tem muitos aqui me ouvindo que te serve, mas está debaixo do jugo de escravidão do Egito. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós não queremos perder tempo na igreja. Senhor, nós não vamos esperar perder para te buscar. Não vamos fazer como Nicodemos, demorar. Não, nós vamos nos apressar. Mostra para esse homem, para essa mulher o que está atrapalhando. Só o Senhor pode fazer isso. Tecladista, toca aí uma canção. Toca aí. Faz um solo aí. Enquanto o povo ora. Enquanto o povo vai adorando a Deus. Deixa Deus te usar, vai. Deixa Deus te usar. Você pôs a mão no seu coração e perguntou: Espírito Santo, me mostra. Renunciar. Qual é a capa da minha vida? Qual é o peso que eu carrego? O que é que eu amo mais do que a ti? Deus não anda com gente apegada. Não. Disse para Abraão: eu quero o teu único filho. Abraão não tinha um filho só não, Abraão tinha 2. E Deus não errou, disse o único. Por quê? Porque para Deus só vale o que vale para nós. O que não vale para você também não vale para Deus. Mas o que vale para você é o que vale para Deus. Deus queria libertar Abraão de Isaac. O coração de Abraão estava muito apegado a Isaac. E Deus diz: no Moriá eu vou te libertar de tudo aquilo que você é apegada. Eu não posso andar com gente apegada. E olha que nós humanos somos tão carentes que nos apegamos até a bicho. Cachorro, gato. Nos apegamos a gente, a coisas, a objetos, a títulos. Jesus diz: quem deixar A, B, C, D, F, G, H por causa de mim, tudo que a gente tem não é nosso, porque tudo que nós possuímos nós não trouxemos de onde viemos e nem vamos levar para onde vamos. Tudo que nós possuímos não é nosso. Deus colocou na nossa mão para administrar. Deus é bom para dar, mas também é bom para cobrar. Vamos ter que dar conta de tudo.
humildade do seu coração, diga para Deus: eu não quero ser mais apegado a nada. Eu queria tanto ter me levantado aqui, pastor Léo, e dado 5.000 de oferta. O senhor sabe que eu não sou medíocre, mas eu não tenho. Eu não tenho para dar. Eu não tenho vergonha de dizer. Tudo que eu tenho, eu estou pondo dentro da igreja que eu estou construindo para Deus. Mas eu sei que eu vou voltar aqui e vou ter muito para dar. Vocês estão diante de um homem que é um Amã em segundo plano. Porque o primeiro plano de Amã é um homem cheio de feridas, usando uma capa para esconder. Eu não, eu já tirei a capa, irmão, já estou no mergulho do rio. É facinho de ver minhas feridas, e não tenho vergonha delas. Nada disso, me glorio nelas, porque é na fraqueza que a gente é forte. E quem estiver de pé, toma cuidado. Toma cuidado. Com os olhos fechados eu oro por você e encerro. Senhor, nessa noite, aqui está o seu povo. Sua palavra foi pregada e existe uma obra que só o Senhor pode fazer. Então o Senhor faça a sua parte. O Senhor falou conosco aqui hoje que existem coisas que estão nos atrapalhando. Então nós queremos abrir mão delas e renunciar a elas. Nós te agradecemos pela vida de cada um dos seus servos fiéis e te damos graça em nome de Jesus. Amém.